E aí, galera, tudo bem? Estamos na quarta questão de português e a banca escolhida desta vez é a FCC, tá? Vamos lá. A pergunta é, o enunciado: identifica-se o uso correto da voz passiva na frase adaptada do texto que se encontra em. Não precisamos do texto para respondermos essa pergunta. O que é necessário aqui de conhecimento para que você tenha? Que você saiba o que é voz passiva. E existe esse conhecimento entre voz passiva e voz ativa. E o que é isso, Gustavo? Gente, é fácil. Eu vou dar dois exemplos, um de voz ativa e outro de voz passiva, que são simples, mas no texto você vai ter que identificar com um pouco mais de cautela, tá? Ó, vamos lá. Na voz ativa é o seguinte, ó, ele fez o trabalho. Ele fez o trabalho. Beleza, voz ativa. Você percebe aqui, a voz passiva, ele é uma inversão desse texto, só que usando o verbo ser ou estar e estando o verbo no particípio. Ó, percebe a inversão? O trabalho foi feito por ele. Você precisa fazer isso. Para você transformar para a voz passiva, você tem que colocar o foi feito, né, o e o do, né, que o do particípio, e daí você inverte a frase. Entendeu? Ah, mas o que seria verbo particípio? É aquele zoom, o verbo particípio ele está atrelado à questão do pretérito mais que perfeito, mas tem a ver com comprado, feito, outros que tem esse final de o no final, do verbo, tá, gente? E isso vocês vão conseguir identificar no texto, na pergunta. Vamos lá, ó. Identifica-se o uso correto da voz passiva. Então, em qual dessas alternativas que existe aquela sequência, aquela estrutura na oração para que você possa conseguir fazer aquela pergunta. Ó, será eliminado com o uso da tecnologia e a automatização dos serviços grande parte dos empregos? Será eliminado? Mas ó, percebe que a estrutura não está parecida com aquela que a gente fez? Ó, a B, apesar de suscitado, ó, suscitado tá no particípio, mas não tá, apesar de, não tá na mesma estrutura que a gente viu no exemplo anterior. Apesar de suscitado por essa questão tantos aspectos assustadores, é pior não discutir o assunto. A C. Ao longo da história, já se registrou rebeliões contra a mecanização de processos produtivos, as quais não são, portanto, inéditas. Não temos na C nenhum verbo no particípio, tá? Na D, na Inglaterra, durante a revolta contra a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, teares foram destruídos pelos luditas. Gente, alerta. Ó, eu não grifei na parte no anterior, quer ver? Mas foi feito por ele. Percebe que eu só grifei foi feito, mas o por também ele é muito importante na voz passiva. O por ele tem os seus derivados, quando tem o artigo o artigo o a, que fica pelo, pela. Então, olha, observa bem, foram destruídos pelos. Foram, tá no verbo ser estar. Destruídos, o verbo está no particípio. E o pelos, que tem a ver com o verbo, tem a ver com a preposição por. Ou seja, a nossa alternativa é a letra D, tá? Nem vou na E. Ou seja, você precisa, para você identificar, ó, ele pediu para você identificar o uso correto da voz passiva. Para você poder identificar o uso correto da voz passiva, você precisa entender a estrutura da voz passiva. E eu mostrei no exemplo anterior com um exemplo bem simples, tá? Assim, se você tiver outra dificuldade em relação à voz ativa e voz passiva, e também relacionados ao verbo particípio, eu sugiro você dar uma pesquisada mais aprofundada para você ver outros exemplos, tá? Aqui eu estou tentando ser o mais rápido, o mais direto possível para que você consiga não perder tempo na questão. Você não precisou ir ao texto para você buscar essa alternativa, tá? E se você tiver dificuldade em alguma explicação que eu dei agora,
pode me procurar nos comentários que eu vou te ajudar com essa questão. Vou tentar te ajudar o máximo que eu puder. Beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda. Beleza? Continue estudando. Meu muito obrigado e até mais.